E aí galera, hoje eu quero levar vocês para poder conhecer um pouco de Utah. É um lugar realmente fantástico e eu tenho certeza que vocês vão adorar. A vida é feita de escolhas. Escolhemos ser feliz, ter sucesso, rir e chorar. Você é o único que pode escolher o caminho a seguir. Eu fiz a minha escolha e posso ajudar você a fazer a sua. Meu nome é Diogo Esteves e esse é o canal Brasileiro na América. Boa tarde galera, Diogo mais uma vez aqui com você. E eu sei que está sendo até um pouco redundante talvez eu falar isso todo vídeo, mas eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês pelo carinho e pelo feedback que vocês estão me dando. Realmente está sendo muito especial para mim essa experiência. Tem muitas pessoas que querem uma oportunidade, e não só às vezes de saírem do Brasil, né, para vir para os Estados Unidos, mas querem uma oportunidade mesmo dentro do Brasil. E elas estão tendo uma dificuldade tremenda pelo que o Brasil está passando hoje. Né, o fator do dólar está muito alto também, se elas estão vindo para cá, isso tudo afeta. Mas se eu posso falar uma coisa para você, fica firme e forte. Tá? O mercado faz isso o tempo todo, tá? Crises vêm, crises vão. Eu estou mencionando a crise específica porque tem muita gente que está entrando em contato comigo, que está super preocupada e não sabe o que fazer. Então, se nada, eu quero trazer uma mensagem de esperança para você aí hoje, te ajudar a acender aquela chama que você tem dentro de você, ainda mais se você é empreendedora ou você está buscando aprender sobre empreendedorismo, né? Essa é uma oportunidade tremenda. As épocas de crise são as épocas que as pessoas empreendedoras e as pessoas que correm atrás dos sonhos mais crescem e alcançam resultados. Eu sou um exemplo muito claro disso. Parece que a minha cabeça funciona muito mais e muito melhor quando a gente passa por algum tipo de crise. E crise pode vir de várias maneiras, né? A gente não está falando só a crise econômica, como o Brasil tá passando agora, não. Mas a crise pode ser uma crise emocional, pode ser uma crise pessoal, uma crise familiar, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise espiritual, pode ser uma crise de saúde, pode ser tantas crises, né? Se a gente for deixar essas crises tirar a nossa alegria de todos os dias e nos desanimar, nós estamos lascados realmente. Então eu espero que todos esses vídeos estejam ajudando um pouco você, mesmo como eu falei, mesmo que você não está interessado em vir para os Estados Unidos, mas talvez de ter uma oportunidade nova aonde você está hoje, eu realmente espero que esteja fazendo alguma diferença para você, que esse é o meu intuito com esses vídeos. Eu queria só te agradecer mais uma vez e dizer para você que tem esperança, fica firme e forte que vai dar tudo certo. Hoje a gente vai estar conversando sobre a minha última temporada de inverno, que não foi nem no Idaho, não foi nem no Colorado, foi num lugar totalmente novo que nós nunca tínhamos visitado antes. É um lugar chamado Utah, o estado é Utah, né? A cidade chama Salt Lake City e o lugar que nós trabalhamos foi o Snowbird, tá? E por que eu falo para você que foi a última temporada de inverno fazendo esse trabalho que nós fazíamos, que é um trabalho temporário com o visto H2B? Porque como eu falei para vocês nos primeiros vídeos, o visto H2B, você pode estender, ele geralmente vale por 6 meses ou 1 ano, dependendo como você vai fazer as extensões e tudo. Mas ele tem uma validade, você pode estender o visto no total até 3 anos. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Então quando eu falo para vocês que foi a minha última temporada de inverno, foi nesse processo dos 3 anos. Lembra que eu vim com a minha esposa para cá em 2004? Então agora a gente está falando já finalzinho de 2006. Finalzinho de 2006, isso, dezembro de 2006, se eu não me engano, ou era talvez 2007, perdão, foi finalzinho de 2007. Então foi uma experiência realmente muito legal para nós, porque foi um lugar totalmente novo, nós não conhecíamos ninguém, fomos indicados na verdade por um amigo nosso, se eu não me engano que estava no Arizona, que mencionou esse lugar. Como ia ser a nossa última temporada, a gente queria buscar um lugar novo e bem diferente. Mas foi um processo assim bem tranquilo, mais uma vez, né, com as extensões do visto e tudo mais. E por que eu gostei desse lugar? Na verdade, de todos os lugares que nós visitamos,
dos lugares todos que nós moramos, esse é o lugar favorito da minha esposa. Eu particularmente gostei mais do Colorado, mas ela teve um carinho muito grande por essa cidade. Eu não sei exatamente porquê, talvez pelas amizades que ela fez lá, pela cidade em si, né? Ela tem tantas razões que eu não sei te dizer exatamente qual foi. Só que foi uma experiência muito boa, porque assim, as pessoas que você conhece, como eu mencionei para vocês antes, os contatos que você faz, que o networking é o mais importante quando a gente já conversou, são muito legais. Então nós fizemos amizades lá que duraram até hoje. A gente está falando de 7, 8 anos depois, você me entende? Então isso foi realmente muito legal. Eu mencionei para vocês que nas temporadas de inverno, geralmente a gente não trabalhava tanto, né? O tanto que eu falo era 40, 50 horas, que não era muito. Quando a gente realmente trabalhava, e trabalhava mais de 80 horas por semana. Mas nessa temporada foi diferente. Por que foi diferente? Porque como era a última temporada de inverno, e nós já estávamos mais... era uma coisa mais fácil de conseguir trabalho extra também nesse resort que nós trabalhávamos. Nós acabávamos fazendo bastante horas. Eu cheguei aí mais ou menos 14, 15 horas por dia também, tá? Dependia muito da época e o quanto que eles estavam precisando. Mas teve dias nesse resort, para você ter uma ideia, que eu cheguei a trabalhar 45 dias sem um dia de folga, mais ou menos 15 horas por dia. Então realmente foi puxado, mas contrapartida a gente também fez um bom dinheiro, né? Mencionei para vocês. Depois que eu descobri que trabalhar como garçom dava grana, era tranquilo, relativamente tranquilo, né? Cansava bastante, mas era bem sossegado. E o inglês já estava bom, nós começamos a pegar trabalho de garçom agora, você entende? Garçom e garçonete, porque era uma coisa muito mais bacana. Então eu trabalhei num lugar na montanha, nesse resort que chamava Snowbird. Eu trabalhava como garçom num restaurante chamado Forklift, que era um restaurante mais, não era assim um restaurante chique, era um restaurante mais médio, né? Mais médio, não sei nem se isso existe, mas era um restaurante de porte médio, digamos assim. Só que as pessoas que frequentavam esses lugares, como eu mencionei para vocês, são pessoas de um poder aquisitivo grande, são pessoas que têm grana. Então trabalhar como garçom no lugar deles é muito bom, porque a gorjeta, se você já veio para os Estados Unidos, eu acho que no Brasil é um pouquinho diferente. O tip, a gorjeta, ela já está embutida na conta, né, se eu não me engano, e acho que é 10%. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Você geralmente, se você teve um bom serviço do garçom, você dá pelo menos 18%. Se for mais ou menos 15%, nós geralmente damos bem mais que 20% sempre, né? A não ser que a gente teve um serviço muito ruim, aí nós geralmente damos 18%. Então, porque as pessoas têm um poder aquisitivo muito bom, quando elas iam no restaurante e a conta delas dava aí $40, por exemplo, e uma tip boa seria $8, elas deixavam $15, deixavam $20. Teve gente que deixou o dobro da conta, sabe, pra gente já de gorjeta. Então isso é muito legal. Tudo é baseado, se você tá vindo pra cá trabalhar com clientes, tudo é baseado em como você trata essa pessoa. Porque se você é um garçom e você tá ganhando aí $2, $3 a hora, que não é nada, é para pagar teus impostos praticamente, e você tá basicamente vivendo de gorjeta, e você vai dar um serviço ruim pra pessoa, ninguém vai te deixar uma tip boa. Então você tem que ser inteligente nisso também. Se você teve um dia, uma noite ruim e tá de mal com a vida, você tem que deixar isso na porta do trabalho. A hora que você entra, tua atitude precisa mudar, como todo o trabalho também, né? Mas você tá atendendo o cliente e você tá dependendo de dar um bom serviço para ele te pagar por esse serviço, né? Então isso realmente é muito importante. Então eu trabalhei nesse lugar, fiz bastante amigos lá também que eram garçons, e os bussers, que eram os ajudantes dos garçons. Tinha um deles que era muito comédia, chamava Phil Roy. Era um rapaz jamaicano que estava lá também, a família estava na Jamaica, e ele tinha ido para os Estados Unidos com o visto de trabalho também, para tentar uma vida e poder mandar um dinheiro para casa. A gente se divertia demais. O Bentley também, que era um amigaço meu, que era garçom lá com a gente. Ele era DJ, na verdade, nas horas de off, né, dele, mas era gente boa demais. O Cleverson também, que trabalhava com a gente, que acabou voltando pro Brasil depois também, mas um super amigo. Enfim, foi uma experiência muito legal. E a comida era fantástica, né? Não preciso nem falar. Muito, muito boa. E aí os lugares que a Dani, quase bateram aqui em mim, maluco. Os lugares que o lugar que a Dani trabalhou chamava Atrium, né? O que a Dani fazia lá? Lá era um pouco misturado, não era só, ela era garçonete também, mas eles eram baristas, né? Tinha ela e uma amiga nossa que chama a Andressa, que até hoje tá lá em Utah. Ela se casou com um americano, tem hoje dois filhinhos e tá bem feliz lá. E ela até hoje trabalha nessa empresa, pelo menos a última vez que eu falei com ela. Mas assim, elas preparavam os cafés, né?
como uma barista mesmo, e serviam as mesas. Então também faziam um dinheiro muito bom, já era um nível um pouco maior do restaurante que eu trabalhava. Dava para fazer bastante de tip, elas já ganhavam um pouco mais por hora, porque elas trabalhavam como baristas também e não só garçonetes, mas era bem bacana. Enfim, nós fizemos muitas coisas legais nessa temporada lá em Utah. Trabalhamos bastante sim, mas também nos divertimos bastante. Fomos aprender a esquiar no gelo. Foi a primeira vez que a gente esquiou no gelo. Minha esposa, desculpa. Foi a primeira vez que ela esquiou no gelo. Eu já tinha esquiado lá em Idaho, na minha primeira temporada de Sun Valley. Então foi muito legal. Fizemos algumas viagens também. Fomos para outros resorts que eram ali por perto. Alguns festivais que tinham. Enfim, a gente teve uma experiência muito boa. Mas uma das coisas que... Eu sou apaixonado por carro, tá? Acho que vocês já devem ter percebido isso. Então uma das coisas para mim que fez uma diferença grande também foi que nós compramos o nosso segundo carro nos Estados Unidos. E vocês devem já ter ouvido falar, hoje já falei para vocês nos vídeos anteriores que nós tínhamos comprado uma Grand Cherokee 94, coisa linda. Tínhamos pago aí $4.500, se eu não me engano, ou $5.500, não me lembro. E aí nessa temporada a Cherokee começou a dar um probleminha. A gente sentiu que quando você começava a andar, as marchas estavam meio que enroscando e era automático. Então transmissão aqui fica muito caro, né? Para você trocar peças de carro, isso aqui realmente é caro. Então eu tinha uma paixão do Brasil, que era a paixão desde o Brasil por carros, né? E tinha um carro que eu era muito, mas muito fã, que quando eu era criança eu via esse carro. Criança que eu falo aí, 13, 14 anos. Era o Audi TT, você já deve ter visto isso daí. Mas não era só o Audi TT, era o Audi TT conversível, aquela coisinha mais linda do mundo. Depois eu vou postar uma foto no canal para vocês verem. E eu tinha uma paixão por esse carro. Então eu olhava no Brasil, naquela época, eu acho que um carro usado custava tipo R$200 mil, mais ou menos. E é lógico, né? No Brasil é complicado. Você ter um carro de R$200 mil, trabalhando um emprego, não sendo empresário, ganhando um bom salário, não tem como, né? Então aquilo ali ficou como um sonho. Quando nós fomos para Utah, a gente já tinha guardado uma boa grana. E aí apareceu uma oportunidade numa loja que a gente só vai, é que nem cachorrinho, né? Você só vai pra ver o cachorrinho, mas você não tá indo pra comprar. E aí você sai de lá com o cachorrinho. Já aconteceu isso algumas vezes comigo. E aí o carro a mesma coisa. Não, vamos só lá dar uma olhada. Vamos ver como funciona, quais são os preços. Talvez dar uma voltinha, mas a gente não vai comprar, né? Mas foi batata. Nós fomos lá na loja, vimos o carro, demos uma volta nele. Gamamos, porque o carro era uma edição especial também, que tinha uns assentos muito show. Se você já viu a luva de beisebol, o jeito que eles costuram a luva de beisebol, os assentos do carro eram igualzinho aquele ali. Então era muito, mas muito legal mesmo. Enfim, acabamos comprando o carro. O carro, se eu não me engano, nós pagamos $20 mil nele, tá? Então 4 vezes mais que o nosso carro. Só que dessa vez a gente não pagou cash. Eu tava começando a construir o meu crédito, que para vocês que ainda não sabem, o crédito é uma das coisas mais importantes aqui nos Estados Unidos. A economia basicamente gira em torno de crédito, né? Quando você vê um americano com uma casa grande, ou um carro bom e tudo mais, é que eles podem com certeza ter isso. Só que eles podem, obviamente, financiando, né? Pagar aí $200 num carro, $1.200 numa casa, dá tranquilo. Então é legal que você tenha essa oportunidade. É claro que tem gente que acaba entrando em dívida até a tampa e acaba se ferrando. Mas enfim, compramos o carro financiado, pagamos um juro mais alto, porque quando você está começando a estabelecer o crédito aqui nos Estados Unidos e você não tem histórico, as pessoas não sabem se você é um bom pagador. Então você vai pagar um pouco mais de juro também, mas dá para fazer tranquilo. Nós trabalhamos com essa parte também com os nossos clientes. Enfim, compramos o carro, muito legal, assim, uma teteia. Eu comprei aquelas coisas bobas, né? Você compra o relógio da Audi, você compra a camisa da Audi, você compra o boné da Audi, você compra o chaveiro da Audi. Eu comprei uma capa pro carro, para vocês terem uma ideia, porque quando a gente não tava usando o carro, como ficava, nós tínhamos uma garagem coberta, mas ela era aberta, né? Ela era coberta, mas não era aquela dentro de casa. Então o carro nevava muito e acabava sujando, o pessoal passava na poça, espirrava água quando tava na garagem, enfim. Eu comprei uma capa e eu era muito, hoje em dia eu não tô tão assim, mas eu era muito chato com os meus carros, então tudo tinha que estar limpo o tempo todo, limpo e bonitinho, aquela coisa toda. Aí eu comprei uma capa pro carro, então eu ia lá, todo dia eu ia lá alisar o carro e colocar a capa, coisa mais besta do mundo, sabe? Mas cuidava das minhas coisas, né? Enfim, foi muito, muito legal.
dei o carro para minha esposa. Depois eu vou falar para vocês o que aconteceu na última temporada no Arizona com esse carro. Mas dei o carro de presente para ela, claro que nós dois usávamos. Mas o problema é que, como eu falei para vocês antes, toda vez que nós mudávamos de um resort para o outro, nós colocávamos as nossas malas e tranqueiras no carro, ou se não puxava um trailer, quando a gente tinha muita coisa, e aí ia para aquele lugar. Aí você fala: Diogo, você estava fazendo isso numa Grand Cherokee, o que vocês fizeram agora no Audi? Não tinha como, era um assento para 2 pessoas só, e aí tinha um porta-mala minúsculo, desse tamanho, né? Aí que você tem que ser criativo, é o que eu falei, com a época de crise, que você não sabe o que fazer, você dá um jeito. Eu conversei com o Bentley, que era o meu amigo o DJ, que era garçom com a gente também. Falei: Bentley, a temporada tá finalizando agora de inverno, né? Aqui em Salt Lake City, foi muito bom. E a gente tá voltando pro Arizona. Só que eu tô com um carro pequeno e eu ia alugar um caminhãozinho ou uma caminhonete para poder puxar o carro atrás e levar as nossas coisas. Mas eu tava pensando, cara, eu tenho uma semana de hotel lá que já tá paga. A gente vai talvez sair de lancha lá, vai conhecer os lugares, enfim. Vocês não estão afim de vir com a gente, não? Você e o Matthew, que era um outro rapaz que trabalhava com a gente, amigo nosso também. E aí, assim, bati um papo nele, né, lógico. E eles acabaram vindo pro Arizona, 8 horas de viagem com a gente. E o pai dele tinha um carro grande, então colocou as coisas tudo dentro do carro do pai dele. Eu e a Dani viemos na frente com o Audi e eles vieram atrás com o carro e as coisas. Então, sempre ter oportunidade, você só tem que ser criativo e saber como que você vai mudar essa situação, né? E aí a gente chegou no Arizona, eu vou contar da próxima vez para vocês, se divertimos bastante. Eles agradeceram também, eu também agradeci muito eles. Eu paguei a gasolina deles, claro, para eles poderem me ajudar. Mas é isso que eu tava falando para vocês. Quando você começa a desenvolver amizades, e não é uma amizade só por interesse, é uma amizade só porque você tá tentando conseguir alguma coisa daquela pessoa, aprender alguma coisa, você realmente tá querendo agregar na vida daquela pessoa, uma hora ou outra isso volta para você. Tenho certeza que todos vocês já tiveram experiência com isso. Como tiveram experiências ruins também, né? Quantas pessoas até hoje já não se aproximaram da gente com segundas intenções, né? De poder às vezes conseguir uma coisa, ou aprender um negócio e levar para outro lugar. Eu tô assim, como que fala? Tô curtido já dessas coisas, sabe? Porque isso acontece muito aqui também, imagino que no Brasil, sem dúvida. Mas enfim, a experiência, como eu falei para vocês, a experiência e os aprendizados é o que fica, né? Sendo bom ou sendo ruim, sempre foi um aprendizado. Então, toda essa nossa trajetória, né, desde que nós chegamos aqui no Colorado, até essa última temporada de inverno que eu falei para vocês agora no Idaho, tudo foi uma experiência muito boa. Teve coisas ruins, teve coisas boas, mas o que nós aprendemos nesse período realmente nos ajudou nos próximos anos, que vão ser as outras partes da história que eu vou estar compartilhando com vocês aí, quando a gente se tornou agora, nós nos tornamos empreendedores, nós abrimos empresa, começamos a contratar funcionários, a desenvolver equipes e realmente montar a nossa vida, especialmente com os nossos filhos, né? Tivemos muita experiência que nos ajudou muito com os nossos filhos depois que eles nasceram também. Bom, vou ficando aqui por hoje. Essa foi toda a nossa trajetória aí de Utah, bem simples, objetiva, não tem erro. A nossa próxima temporada, o nosso vídeo 8, se eu não me engano, vai ser a nossa última temporada no Arizona, o que nós fizemos naquela temporada, por que foi diferente, e nossa transição para a Flórida vai ser logo depois, o vídeo 9, e aí que as coisas realmente começaram a acontecer. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se gostou, dá o joinha. Se não gostou também, pode colocar o dedinho para baixo aí, não tem problema. Eu quero o feedback de vocês. Me escreve o que você gostaria de ver mais nos vídeos, se realmente te ajudou ou não. Mas mais importante de tudo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Você nunca sabe quem que vai precisar ouvir essa mensagem de hoje. Um grande abraço e tudo de bom. A gente se vê da próxima.